E com piada, você teve dificuldade? De entender piada. Porque às vezes eu tenho crianças que eu tenho que ensinar umas piadas. A gente ensina, às vezes, um leve sarcasmo, porque é importante. Uma vez eu vi num filme uma criança que ela tinha, e ela tinha dificuldade de entender o que era ironia. É, Tipo, tem. ela não conseguia entender o que Você era. fala duplo sentido... Hã? Tá, mas... Qual é a graça? Eu já ouvi O Lucas já tem uns uma... 4 ou 5 pontos aqui É, já ele tá, nessa- mas nessa- a gente nessa- já eu vou- conversou quantos sobre tem que isso. ter? 10, né? Eu vou marcar 10 pontos pro Lucas, se você estiver assistindo. Uma coisa que eu percebi depois do diagnóstico é que ao longo da minha vida eu fui muito protocolar com as coisas. Então eu tentava entender o funcionamento das coisas para tentar interagir melhor socialmente, assim. Então, por exemplo, pra ficar com menina, eu durante minha infância e minha adolescência eu tive muita dificuldade para me relacionar. Depois de adulta aí deslanchou. Ai, você virou esse pão. Mas enfim, eu tinha muita dificuldade. Então como é que eu fazia? Eu lia revistas, pegava em consultório, seja o que for, revista feminina, e tentava entender a cabeça da menina pra saber como que eu posso chegar até lá, sabe? Tipo, mesma coisa, piada. Eu comprava livrinho de piada e tal, e tentava... A gente compra no consultório, ensina, vamos treinar. E sabe o que é engraçado ele falando isso? Me alivia o coração de terapeuta. Que às vezes eu tento pegar no consultório, com os mais velhos principalmente, eu tento muito me forçar a entender os protocolos para explicar para eles. Porque eu falei, eu sei que você não vai entender da forma tradicional. Então, pera lá, vamos entender. É meio sim ou não? Tá, então, ó, isso daqui é sim ou não. Como assim? Me explica. Dependendo, assim, às vezes, sentidos sociais, por exemplo. Tem criança que tem dificuldade, você tem que cumprimentar e falar, oi, tudo bem? Tudo, e você? Mas eu não tô interessado em você. Na lata, você fala... Eu era assim. Então. Aí você tem que explicar assim, mas é importante pro outro, pra você se demonstrar interessado pro outro. Mas eu não tô interessado no outro. Falei, eu entendi, mas vamos lá. É esperado que você faça isso. Então, você vai ter que fazer isso. E com o treino de você fazer isso, talvez fique menos doloroso ao longo da vida você ter que lembrar. Porque eu já ouvi relatos de um pai que chegou e falou, eu me autodiagnostico, eu tenho. E assim, ele falou, não faz sentido dar oi pra mim. Não faz sentido cumprimentar as pessoas. Principalmente se tô na rua, se eu tô indo no mercado, encontrei uma pessoa do outro lado da rua, vou parar de ir no mercado e vou atravessar a rua pra cumprimentar. E ele falou, não faz sentido. É uma questão, acho que eu sou totalmente misântropo nesse sentido, assim, tem muita coisa... Você faz só por um... Tipo, tem muita coisa que eu olho e falo, caraca, isso aqui não faz sentido nenhum, Mas sabe? você faz. Mas faço. Porque você aprendeu que é uma que eu regra. aprendi ainda na pancada, que eu não E tinha na diagnóstico. pancada. Então, mas será que é Eu tinha que me realmente uma adaptar. regra ou será que é a sociedade se adaptar É uma com isso? regra da sociedade. Então, mas daí não sei se eles precisam mudar ou se a sociedade precisa... Mas a precisa sociedade entender isso. tá mudando. É porque, por exemplo, mais uma vez eu vou falar do Lucas. Você sabe muito bem, o Lucas chega no box, ele vai treinar, ele não cumprimenta ninguém. Ele cumprimenta se ele quer cumprimentar, se ele quer falar Sim. com você alguma coisa. E as pessoas se incomodavam muito com isso. Porque ele é Nossa. professor. Então, mas Porque é ele... esperado do professor socialmente Então, que mas ele ele- cumprimente as pessoas. Depende, porque ele não está sendo professor. Naquele momento ele está treinando, ele está sendo o atleta, Lucas. Ele não está sendo professor. Eu não tô falando a hora que ele está indo dar treino. Por exemplo, tá tendo treino e ele vai treinar. Não, ele cumprimenta todo mundo. Não. O Lucas não cumprimenta ninguém. O Lucas chega com o Nunca fone reparei dele, quando- põe 20 quilos de cada lado na barra e começa a agachar. Não, mas na aula... Ah, não. Quando ele vai dar aula, sim. Então, exato. Quando tá na aula, acho Quando que é um ele pouco está- disso. Ele veste a máscara professor. Não, eu sei, mas eu quero dizer assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Que ele faz isso. Então, se ele vai treinar, Eu ele vai... entendi, mas acho que nesse ponto a questão de certo ou errado Não, mas é eu- muito difícil. Porque o que acontece? Por mais que você entenda que, pô, ele tá... É o jeito dele. Mas não é certo ou errado o que eu quero falar. Deixa eu só completar, porque eu não consegui. Então, no começo, todo mundo achava que ele era Antipático. antipático. Uhum. Hoje, todo mundo entende que ele tá indo lá treinar e que ele vai falar com você se ele quiser. Se você quiser, você vai lá e cumprimentar ele. Pronto, ele também não vai ficar bravo. Mas ele vai fazer o treino dele, ponto. E aí, no começo as pessoas achavam ruim. Sim. Agora as pessoas acham normal. Mas Sim. esse é exatamente o ponto. Se você não vestir determinada máscara social, a sua impressão inicial vai ser de um atrito. Ainda mais para um professor Vai, inicial que vai você necessita da simpatia dos alunos, não vai ser uma coisa legal. Então você precisa criar um mecanismo para se adaptar. Isso faz sentido para mim? Não.
mas eu vou... Mas eu vou fazer eu vou porque ter é que Mas me esperado. vai, e no final vai facilitar a sua vida, Vai. né? Tipo, Pergunta vai te pro criar Lucas, menos fica aí pro desconfortos. Lucas. Ele já trabalhou em empresa corporativa, em mundo Ele corporativo. tá trabalhando de novo. Ótimo, pergunta. No meio corporativo, o quanto ele tem, às vezes, dificuldade ou não? Ele pode trazer. Às vezes o mundo do esporte, sem dúvida, é muito mais acolhedor e permite as pessoas aceitarem mais o Lucas como ele é. Não o Lucas, mas de uma forma geral, é o mundo do esporte. Você ser um professor de educação física, esse mundo já é bem mais inclusivo que o mundo corporativo. Sim. Você tem que fazer uma puta de uma média. Que e não é só pra pessoas com autismo. Pessoas que não estão afim de fazer a média, porque eu fugi loucamente do mundo corporativo. Eu caí no mundo do autismo porque eu fugi do mundo corporativo. Eu tava na faculdade, a minha mãe falou, filhona, vamos trabalhar que eu não vou pagar a tua cerveja do bar, né? Vamos lá. É que assim, eu acho que em treino também acontece o seguinte, aí é um pouco mais aceitável, assim, tem pessoas que vão no cross ou em qualquer treino que seja, com um caráter social. As pessoas vão lá, Sim. elas querem treinar um pouquinho, ter uma saúde física, mas elas já querem usar aquele momento assisti pra esse conversar, corte. descontrair, reclamar Que de que alguma essas pessoas coisa. fazem com esse Fazer o quê? Eu assisti esse corte do porquê que as pessoas fazem bastante. Ah, é. E Uma aí- coisa- uma não, coisa- mas e aí tem pessoas que são aceitas porque elas vão treinar. Tem pessoa que vai treinar e ela não quer falar, ela não quer socializar. Sim. Ela tá usando aquilo porque ela quer melhorar a performance dela, tá usando Sim. aquilo pra isso. Então, isso já é um pouco mais bem encarado, já é um pouco mais bem visto dentro do mundo de treino, o que pode facilitar as coisas, de acordo com o que você tá falando, né? Eu digo mais, acho que talvez pelas pessoas que frequentam o lugar. Porque é difícil. Ao mesmo tempo que a gente tenta moldar um pouco a criança, o jovem, a se encaixar um pouco na sociedade, também a gente espera que a sociedade se conscientize um pouco mais sobre as diferenças das pessoas, Sim. né? Mas existem ambientes e ambientes. É, claro, não. É complicado, assim. É bem complicado. Assim, porque não dá pra só jogar a culpa porque ele não sabe socializar. Isso seria extremamente injusto. Sim. Não é que ele não sabe, ele tem uma dificuldade. Não é que ele não quer. Não é que não gosta de socializar. Eu falo, um outro estigma que se associa muito ao autismo é, ele é frio, ele não tem empatia. E não é nesse sentido, né? Nem um Eu vi pouco. alguns relatos de autistas que, cara, não é, por exemplo, ele vai no velório, ele não cumprimenta as pessoas. Não, é outra questão, não é que a pessoa não está triste e tudo mais. Ela não sabe se adequar à norma social, porque às vezes não faz sentido, ou porque ele realmente não sabe. Ele não tem essa noção de interação, porque... Tem uma dificuldade acho que você pode trazer algum exemplo. Você teve alguma dificuldade de ler aquela situação social e saber o que falar? Nossa, direto. Então, é a leitura da situação social. Tipo, o que é esperado de mim nesse momento? E o que é esperado de mim entra na principal falha, normalmente, da pessoa com autismo, de maior dificuldade, que é se colocar no lugar do outro, que é a famosa teoria da mente. Que é você imaginar o que o outro faria no lugar pra você, então, poder prever o que você vai fazer pra não magoar o outro. Então, mas isso é empatia? A empatia em si, a gente pode dizer que são duas coisas diferentes. Porque, assim, Eu acho eu que não sei, não dá pra gente colocar tudo no mesmo saco. Você precisa de ter teoria da mente para criar empatia. Tá. É isso. Porque é errado falar que um autista tem menos empatia? Não. Não, É errado falar? Ele não é que ele tem menos empatia. Ele tem uma dificuldade de compreender o que você passa. Mas automaticamente De se isso, colocar- isso não se torna uma menor Ele- empatia? Ele não tá fazendo porque ele quer, porque ele é uma pessoa ruim. Mas o que seria... Então, exatamente. É que quando você fala, ele tem menos empatia, parece que ele é ruim, entendeu? Não é isso. Entendi. Talvez tecnicamente não esteja errado, mas parece ruim. Porque assim, eu tô dizendo assim, é um fato. Você acaba tendo menos empatia porque tem uma dificuldade social. Ele, Mas eu não tô dizendo que aquilo é ruim, entendeu? na Não, situação social, ele vai É que eu acho assim, ser a julgado empatia, como? ela pode passar por uma percepção, tá? Então, eu sei que o que dói em você, o que dói em mim deve doer em você, Sim. né? Outra coisa é eu não ter uma capacidade de passar minha empatia pra você.
Entendeu? A gente tá falando de uma falha de não sentir a empatia e uma falha de não passar. Uma coisa, eu tô triste que a pessoa morreu, mas eu então, não sei que eu tenho que chegar e falar meus partir, pêsames. A partir do momento entendeu? que você muda a perspectiva em relação ao sentimento, que você tem uma perspectiva diferenciada em relação a determinados sentimentos, isso também, que nem você falou, pode ser ruim, mas pode ser bom. Talvez você seja muito mais cuidadoso da maneira que você vai lidar com as pessoas, porque eu não sei até que ponto eu posso estar desagradando ou fazendo algo Isso é errado. empatia. Com certeza ele vai ser muito Entendeu? mais agradável que aquela tia bêbada Sim, que sim. sai falando Por que você pelos tá falando de cotovelos. mim? Nossa, Yoshida. Eu mesmo sou assim, por exemplo, o cara tá passando por uma situação difícil. Eu sei que a primeira coisa, por exemplo, morreu um parente. Eu sei que a norma social é chegar, meus sentimentos, qualquer coisa que precisar, tamo aí e tal. Mas eu não vou muito além disso, eu vou tentar ser cuidadoso o máximo possível com o que eu posso falar, porque eu sei que às vezes eu posso falar uma coisa desagradável que não pode ser legal pro cara naquele momento, sabe? Então, por mais que eu tenha uma outra perspectiva daquele sentimento, isso me torna muito mais cuidadoso com isso. Pô, eu tenho muito mais medo de falar uma besteira do que talvez uma pessoa neurotípica ali Então, teria. mas uma resposta simples. Você tem um pouco mais de dificuldade em entender o que o outro tá passando? Tipo, eu acho que não, só que durante minhas relações eu percebi que talvez sim, porque tem determinadas coisas que as pessoas falam, seja amigos, seja o que for, isso tá me incomodando. E eu penso, pô, isso aí não faz sentido uma coisa dessa tá incomodando. Você tá repetindo muito a mesma piada. Porra, não... Uma piada mó boa, né? Excelente. Não pode repetir, né? E eu não vejo às vezes, eu não percebo. Nesse sentido, assim, eu não tenho a empatia de entender que talvez aquela piada já ultrapassou. Já aqui. deu. Já deu. É que pra assim. mim isso fica um pouco num campo mais comportamental do que num... Mas é que a empatia é um ponto, é um braço da parte da teoria da mente, né? Explica a teoria da mente pra A gente. teoria da mente é você se colocar no lugar da outra pessoa. Ver o que a pessoa... Ai, tem um teste que é muito bonitinho, da CLN, que explica muito bonitinho. Vocês querem que eu... Lógico. Ai, Cristo. Vamos pensar que assim... O Conrado não vai passar, tá? Meu Deus do céu. Eu vou fingir que a Célia é o copo de cerveja, me dá um Red Bull que é a N. É Célia? Célia ou N. Mas são duas pessoas. Tá, Célia e é a que N. ficou famoso com... Se você jogar no YouTube o teste de Célia e N, Célia, S-A-L-L-Y-I-N, acho que é A-N-N-E, você vai achar formas super explicativas da teoria da mente, de uma forma bem lúdica, tá? É uma forma bem lúdica com um copo de cerveja e um Red Bull. Boa, tá, mas... Mas a gente vai se virar, né? Aqui não tem jeito. Então, assim, pensa que essa é uma pessoa e essa aqui é outra. Eu tenho um pote, né? E esse aqui, vamos dizer que esse daqui vai estar vazio, certo? O copo de cerveja tem um amendoim. O copo de Red Bull não tem nada. Ele pegou e cobriu o copo de amendoim e colocou aqui. Como assim, cobriu? Não, Cobriu, eu já não cobriu. tô pegando esse teste. Você tá falando Eu já não... quem é sério e quem é N já? Vamos pensar assim, ele tampou, tá fechadinho aqui, ele fechou, ele viu que tinha amendoim, tampou, etc, etc. Beleza, aí o copo de cerveja sai, a pessoa que tava aí na situação sai. O copo de Red Bull foi lá e pegou os amendoins e botou aqui, no copo dele. Quando essa pessoa volta, você, que tem uma percepção de teoria da mente, aonde você acha que ela vai procurar o amendoim dela? No copo do outro? Por quê? Ué, Ela viu? sei lá, mas se alguém pegou, foi outra pessoa. Não. Mas ela Aonde não ela sabe vai. que pegou. Ela não sabe o que pegou. Se ela voltar aqui na. Ela vai procurar. Ela vai procurar aqui. Porque foi o último lugar que ela viu. Normalmente. Não passei, mano. Você falou que eu não ia Eu não passei. Fudeu. Normalmente, quem tem uma falha nisso vai falar, não, ela pegou aqui. Ixi. Porque ela não tá considerando que essa pessoa não viu. E é isso, é se colocar no lugar dessa pessoa. Ela não viu ele pegar. E aí eles falam, não, é aqui, mas tá aqui. Mas por que tá aqui? Não, por que tá aqui? Porque ela colocou aqui, mas... E essa pessoa? Ela não viu. Aonde ela vai procurar? Não, ela vai procurar aqui. Porque ele não tá conseguindo se colocar no lugar da outra pessoa e falar, mas ela não viu. Porque ela não tava. Perspectiva, né? A perspectiva, às vezes mesmo, a gente trabalha de visão. Uma vez eu fiz um teste não, uma forma de estimulação com uma criança, que eu coloquei, e tem já uns aplicativos bem legais que fazem,
coloquei o pote de amendoim aqui. Pra gente tá aparecendo 42 partners e pra vocês não. Aí eu tiro a foto de cada um posicionado vendo. Como que o Conrado vai ver o pote de amendoim? A gente treina. Às vezes uma coisa um pouco mais concreta, diante que é uma criança, pra depois a gente colocar pra sentimento, pra pensamento, pra fala, pra, assim, ações que ela poderia ter naquele momento. Então, isso é a teoria da mente. A teoria da mente vai levar a empatia, vai levar a me colocar da forma correta naquele lugar.